O artigo deste método foi publicado pela primeira vez em 1988, liderado pela pesquisadora Sandra Hart, no Centro de Pesquisa AMES, dentro do Departamento de Pesquisa Aeronáutica de Fatores Humanos, localizado no Vale do Silício, na Califórnia. A NASA Task Load Index (TLX) é uma ferramenta subjetiva para avaliar a carga de trabalho em operadores que trabalham em sistemas com interface homem-máquina e tem sido usada com sucesso em todo o mundo para avaliar a carga de trabalho em vários ambientes, como cockpits de aeronaves, estações de trabalho de comando, controle e comunicação C3, supervisão e controle de processos e simulação de testes de laboratório. Ela foi originalmente desenvolvida como um questionário em papel e lápis, e hoje estudos sugerem que seja um instrumento que avalia a carga de trabalho total, incluindo a demanda física e mental. Assim, a NASA TLX se tornou o padrão ouro para medir a carga de trabalho subjetiva em uma ampla gama de aplicações. Hoje já existem aplicativos para a realização do teste. O ambiente laboral pode propiciar uma sobrecarga de trabalho e esforço mental aos colaboradores. Sendo assim, tornou-se necessário a criação desse índice de carga de tarefas para melhor controle e auxílio aos trabalhadores. Por que usar a técnica TLX? Fornece uma estimativa rápida e simples de carga de trabalho mental do operador. Subescalas genéricas permitem que a técnica seja usada em vários domínios. O software está disponível gratuitamente online. O software TLX alivia o fardo do analista. O instrumento NASA TLX adaptado auxilia no entendimento da carga de trabalho como um todo, pela abordagem dos aspectos gerais, como demanda mental, demanda física, demanda temporal, rendimento, esforço e nível de frustração. Assim é possível diagnosticar a carga psicofisiológica e a qualidade de vida de trabalhadores, avaliar as condições ergonômicas e conhecer os fatores geradores de sobrecargas físicas e cognitivas. Auxilia na prevenção de riscos ocupacionais, possibilita uma melhor visão e compreensão de outros problemas, além de quantificar os dados e aplicar alguma forma de análise estatística. O questionário NASA TLX adaptado resulta em um score geral da percepção dos indivíduos em relação à carga de trabalho, a partir da avaliação de 6 itens distribuídos em subescalas e das escolhas entre pares. Na primeira etapa, o trabalhador escolhe aos pares de fatores que mais influenciam a carga de trabalho, referente à execução da tarefa. Há um total de 15 combinações, sendo que cada dimensão pode ter peso de 0 a 5. Na segunda etapa, a avaliação se dá com a apresentação da escala contínua, de 0 a 15 centímetros, ancorada entre pouco ou muito, como proposta por Stone, sendo assinalada conforme o nível de intensidade de cada dimensão avaliada. Para a análise desse instrumento, são contabilizadas quantas vezes cada componente foi assinalada entre pares, o que caracteriza o peso de cada um dos componentes da carga de trabalho. O valor encontrado para cada um deles é multiplicado pela sua respectiva intensidade marcada na escala contínua de 0 a 15 centímetros. Dessa forma, os 6 valores encontrados são analisados individualmente para compreender as diferenças e semelhanças dos componentes da carga de trabalho. Posteriormente, os resultados são somados para gerar a carga de trabalho. Definição das 6 dimensões que classificam a medida NASA TLX. Demanda mental, atividade mental requerida para a realização do trabalho. Pensamento, tomada de decisão, cálculo, memória, pesquisa, etc. Demanda física, atividade física requerida para a realização do trabalho. Puxar, empurrar, virar, controlar, etc. Demanda temporal, nível de pressão imposto para a realização do trabalho. Atuação, nível de satisfação com o desempenho pessoal para a realização do trabalho. Esforço, o quanto se tem que trabalhar física e mentalmente para atingir um nível desejado de performance ou desempenho.
frustração, nível de fatores que inibem a realização do trabalho, insegurança, irritação, falta de estímulo, estresse, contrariedades. Considerando-se que a ergonomia busca proporcionar melhorias e o controle das condições psicofisiológicas presentes na realidade do trabalho, entende-se a razão pela qual a mensuração da carga mental de trabalho é um fator complementar na avaliação ergonômica. Nesse sentido, o método NASA-TLX se mostra eficaz, prático e adequado em diversos contextos, pois considera a percepção individual e subjetiva dos participantes, analisando diversas dimensões da situação do trabalho. Assim, ao ser utilizado simultaneamente com outros instrumentos de pesquisas laborais, a exemplo o SWOT, é capaz de obter maior controle e, dessa maneira, propiciar melhores condições de trabalho aos colaboradores. Agora, para explicar como esse score é marcado, lerei o relato do meu colega Pedro sobre a última empresa onde ele trabalhou e marcaremos o score para exemplificar. Trabalhei como embalador e estoquista em um dos maiores e-commerces de peças de informática do Brasil. As atividades eram bem mecânicas. A imensa maioria do tempo ficava em pé, em frente à minha bancada de trabalho, conferindo os pedidos e embalando peças e computadores montados. A demanda mental era baixa. Todo o esforço mental que necessitava ser feito era comparar se as peças presentes nos pedidos eram as mesmas que estavam nas nossas bancadas. Demanda física. Com certeza, uma das partes mais difíceis do trabalho. Precisávamos tirar o computador do chão, erguê-los na mesa, conferir tudo, montar uma caixa com fita, rasgar papel de um rolo para forrar a embalagem, colocar o computador dentro, fechar a embalagem e carregá-la até o lugar onde empilhávamos as caixas. Além disso, precisávamos carregar 2 vezes ao dia para o portão da frente, onde transportadoras carregariam as caixas para os caminhões. Basicamente, esse ciclo se repetia ao longo do dia: abaixar, levantar, erguer, abaixar, levantar, carregar. Demanda temporal. O ritmo precisava ser extremamente acelerado. Nos cobravam uma meta mínima de 70 computadores por dia, numa jornada de 9 horas de trabalho. Era uma embalagem a cada 7 minutos e 30 segundos. O tempo de embalagem por si só não era extremamente difícil. O problema era que despendíamos de muito tempo e energia carregando as caixas aos portões da transportadora, e era impossível manter o mesmo ritmo ao final do dia. Performance. Ao final do dia, se conseguíssemos bater a meta, havia um misto de alívio e cansaço, pois embora existisse toda a pressão de conseguir, ao fim do dia o desgaste era muito grande. Esforço. O esforço era imenso para bater a meta diária. Ao longo do tempo que passei, poucas vezes eu e meus colegas de bancada batemos a meta sem fazer hora extra. Acredito que essa meta alta era para aumentar a produtividade, mas havia uma certa indignação de um trabalho ser tão esgotante ao ponto em que fazíamos era considerado o mínimo esperado. Nível de frustração. Devido à alta rotatividade na empresa, as pessoas compartilhavam da preocupação de serem demitidas por não bater a meta, ou não cumprirem horas extras quando solicitado. Por causa disso, a incerteza e preocupação eram frequentes na empresa. Após marcarmos o score, iremos continuar com o teste e selecionaremos, dentre os pares, qual deles influenciou mais na carga de trabalho, para assim determinarmos o peso. Após observarmos o número de vezes que cada fator foi circulado, podemos usar esse valor para calcular o peso. Dando continuidade à última parte do teste, já com os pesos calculados, é só multiplicar pelos valores assinalados e assim obteremos a nota final.